Nolasco, who is the director of Dry Wind. He'll be joined with us on this chat Q&A session today to answer some questions about that lovely, lovely whirlwind of a trip of erotic sort of goodies of a film. So I hope everyone's excited, and I hope everyone has some nice questions to ask Daniel and kind of sort of get a deeper look into that wonderful, wonderful film. I think, Daniel, só fiz a introdução que você é o diretor do filme Dry Wind, e se para eles preparar as perguntas para perguntar a você. Tá bom. And I'm Sean Connor, the executive director for Wicked Queer. I'm going to be asking questions, and I do encourage anyone who has questions, if you could leave them in the chat field, and we will address them. So yeah. Sorry, Matthias, did you want to continue? Yeah, no, I think we're good to start. Okay, so to start out with Dry Wind, I saw it in Berlin in February, and fell in love. Like the big screen, it's so cinematic. The colors, just everything about it, it just kind of like appealed to me. The film, I sort of noticed it gave me a lot of sort of reference points of my own, and I really loved the sort of encapsulated, it's almost like a bubble kind of quality of Fassbinder, almost like Fassbinder's Carol. And it was his last film that he directed. Do you, as a filmmaker, feel like you are sort of carrying a little of that sort of queer cinema history legacy along with you? Então, o Sean falou que ele assistiu seu filme em Berlim, no festival esse ano, e ele amou, sabe? Apaixonou com o seu filme. E nessa relacionamento que ele criou com o seu filme, ele foi relembrado que parece que teve inspirações do Fassbinder, não sei se você conhece esse diretor, e do Fassbinder Carell. Aí ele perguntou se você tinha algumas conexões com esse diretor, ou algumas inspirações, e como que isso teve influência no seu filme. Se teve influência no seu filme. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo pelo convite e pela possibilidade de ter uma conversa sobre o filme. Continua. So he would like to thank, first of all, he would like to thank everyone for giving him this platform to talk about his film. He's grateful. Oh, we're glad to have you. Você é bem-vindo. Obrigado. Bom, assim, sobre a questão da relação com o Fassbinder e principalmente com o Quarelli, né? O Quarelli foi, assim, em muitos aspectos, o primeiro filme que eu assisti que tinha essa questão de uma certa visualidade de excessos queer muito fortes, né? So he said, in relation to the Fassbinder inspiration, Carell was like his first film that he saw that he felt it had the strongest sort of aspects of queer visualization that he saw. So it was definitely a big inspiration. Nice. What other influences do you have as a filmmaker, directors and genre? E você queria terminar o que você estava falando ou você terminou? Ah, tá. Depois ele perguntou sobre as influências, né? Sim. Tá, então não. E aí com relação à questão do Quarelli ainda, ele de certa forma foi o filme que foi porta de entrada para muita coisa. Assim, foi o filme que eu descobri o trabalho do Jean Genet, foi o filme que eu descobri o próprio trabalho do Fassbinder, né? O trabalho, né? E principalmente essa questão do artificialismo, né? Que eu tenho muita admiração, assim. So just that he's finishing the first question. So he said Carell was the first film that he watched, and it opened up so many doors to
other directors and the sort of idea of like artificialism as like a cinematography, and it created this like admiration for it and inspiration, and in turn it inspired the film. E você tem mais para adicionar? Tem. Não, e assim, sobre as questões de outras referências, e especificamente falando do Vento Seco, né, a gente tinha muita referência de vários cineastas, né, e atores e performers que trabalhavam com a questão do fetiche, né, sobre as estéticas fetichistas, né. Aí vai desde canones como o Kenneth Anger, né, passando pelo próprio, né, Fassbinder e atores também de filmes pornográficos da década de 70, principalmente aí os filmes do Al Parker e também do Pully, né? Então meio que tinha esse misto de referências de obras e de artistas que trabalhavam com essa questão do fetichismo e com a questão também do artificialismo. So you said based on the Carell fascination, it opened doors to these other sort of directors and creators. Kenneth Anger, I think is the name. And then also like fetishism as like a theme, and like the sort of nuances in fetishism, and fetishism and artificialism working together in like creating cinematography. Uhum. E aí, principalmente, um cinema erótico, né, da década de 70, né, e aí, principalmente, o Al Parker, né, que inclusive está com a camiseta, e o Pully também, que era um cineasta americano, norte-americano, também, que começou a fazer filme aí nessa década de 70, anos 80. And he also drew inspiration from Al Parker and Pulley in terms of like the shirtless sort of bulge aesthetic, and the specifically the like porn aesthetic from the 70s as like sort of main concept for the film. Kind of speaking to your porn in 70s, Al Parker gets name checked in neon in your film, which I absolutely adored, because I'm wearing Al Parker right now because we celebrated. What is your connection with Al Parker and sort of inspiration that you got from him? Ele falou que ele adorou como que fala? Neon. A placa de neon que escrito Al Parker no filme, e ele perguntou qual é qual o seu relacionamento com Al Parker, quando que começou essa... Tipo assim, você já falou que foi do Carell, mas se você tem outras histórias de relações... Não, o Al Parker, ele meio que foi, tipo assim, o primeiro pornostar pelo qual me apaixonei, né? Essa questão de a gente ter uma certa ligação, né, com alguns pornostars, o Al Parker foi o primeiro, né? E depois também vendo toda a história de vida dele, né, tanto como ele ser um dos primeiros pornostars do cinema gay, né, norte-americano, tipo assim, ele ser, né, uma dessas primeiras figuras muito famosas que trabalham com, né, o cinema erótico, e também depois tudo que aconteceu com ele com a questão, né, quando chegou a pandemia da AIDS, quando começou a pandemia da AIDS, né, todo né, o trabalho que ele fez, a história de vida dele, meio que fez eu criar uma certa admiração por ele, né? E no filme, além do letreiro, a gente tem a caracterização do protagonista, né? Toda a caracterização do protagonista, figurino, a forma da barba, do cabelo, tem uma certa proximidade com o Al Parker, né? Meio que foi uma inspiração para a gente poder construir visualmente o Sandro. So, he had a fascination with Al Parker as like the first porno star that he like mused, and it was like one of his muses, and he personally was also like he admired the like sort of life that Al Parker had and his influence in porn, and then also when the AIDS pandemic hit, and how that affected that, and let me see what he said. Repete a segunda parte no final, sim, que eu esqueci. É sobre a caracterização do personagem do Santos ser toda baseada no Al Parker, né? No visual do Al Parker. Okay. So he said the character Sandro, a lot of the sort of
mannerisms and kind of like aesthetics, like the hair, the t-shirt, the way he was dressed was like inspiration from L. Parker, and he wanted to incorporate into the film as like almost an homage to L. Parker in the character Sandro. I mean, you could totally see that sort of influence too with the sort of the workwear. I mean, he was a blue collar worker. L. Parker kind of was the sort of blue collar everyman that you kind of desired. Which that can you maybe also speak about, since we're mentioning this sort of blue collar, the use of uniform, whether it is leather uniform or workwear, or because the clothing in your film was very, I mean, it was very chosen and selected in it, but it also had a lot of like sort of like power and meaning too. Ele falou que ele vê as influências do L. Parker no jeito que o Sandro se veste. Aí ele perguntou também que ele não, ele falou que ele admira as roupas que todos os caráteres usou no filme, todos os atores e atrizes. E ele perguntou se... What was the last part of that question, Sean? Where did you? Just I'm getting, yeah. About clothing and power, and how he chose sort of like the clothing, and this particular clothing that he chose to represents that not only utility but also sort of like power and fantasy. Então, ele perguntou sobre as roupas que foi usada no filme e como isso significa temas de poder ou de fetiche, e como que isso faz parte no filme total, assim. Qual foi a inspiração disso? Bom, no filme a gente tinha a figurinista foi a Carol, né? E a gente tinha uma divisão, né, dentro do filme, que era o figurino fetichista e o figurino, né, dos dias comuns, assim, né? Do coisa. E aí uma questão que tem no Vento Seco é que o Vento Seco ele é todo construído sob o ponto de vista do Sandro, né? Que é o protagonista, né? E aí quando ele não tem cena, a gente está vendo o ponto de vista dele, né? Então a gente tem uma ideia na construção do Sandro que ele é esse homem, né, que cresceu vendo esses filmes, né, vendo essas imagens, né? E meio que como a gente trabalha muito a questão da subjetividade dele, quando a gente vê o que ele está vendo, também a gente vê refletido essa subjetividade dele, essa formação imagética que ele tinha, né? Então, meio que aí veio essa questão do fetiche, né? Essa questão né, do leather, a questão do látex, né? E todas essas outras referências do BDSM. So he said the person who helped do the set or the outfits for the show, her name is Carol, and they basically had like a two sort of or how they broke it up, and it was like kind of like workwear, everyday wear, and then like fetish. And then like in fetish was like the subsections of like leather, latex, and then like sportwear and sort of like Speedo and kind of that. And how that it was essentially like the film is the point of view of Sandro, and all those like sort of outfits that are chosen in the film was kind of like things he saw like growing up and kind of like created this like view of the world and sort of like created these like not fascination, but like a kind of admiration towards all these sort of aesthetics with the clothing. Yeah, Did that make sense? Yeah. I mean, it kind of like, you know, it's not. It is fetishizing it, but it's a little bit more broad than that. And sort of speaking like on sort of like the sort of fetish in Dry Wind and also in Neptuo, there is a character of a master and a dog, and dogs feature prominently in both films. And I was wondering if you could maybe talk about the sort of symbolism of that sort of dog and what it means to both Sandro and also to Daniel's filmmaking. Okay. Então, ele falou que nos dois filmes, Vento Seco e no Neptuo também, que tem cenas com um mestre e um cão, ou um dono e um cão.
e o que esse tema tem a ver com o filme, qual foi sua visão com essas cenas nos dois filmes. Uhum. Não, a questão da cena do Dom e do Dog, né, do Dom e do Sub, era muito a questão de como, de certa forma, o Sandro se relaciona com o desejo dele, né? Porque, de certa forma, também, no Vento Seco, tem essa ideia que é um personagem que está se descobrindo, né, várias possibilidades de sexo, né? E essa questão da relação da dominação e da submissão tá aí, né? De certa forma, o Sandro tem muito essa descoberta dele dessas formas de prazer, né? E no Vento Seco especificamente, tem uma certa identificação do Sandro com o Dog, né? Com o Sub, né? Dessa questão dele gostar de ser submisso, assim, né? E meio que o filme é também, né, uma forma como ele aprende a lidar com isso, né? Aprende a aceitar esse desejo e entender que isso também é uma forma válida de sentir prazer. Não sei se estou resistindo, Matheus. Ok. Provavelmente eu vou ter que perguntar mais fácil. Mas so he said, so like the visualization specifically in Dry Wind where Sandro sees this like dog and or the Dom and the master, it's like a reflection of his own desire essentially, and it's like him seeing it as like a way for him to like come to terms with those like desires and accept them, and also that like he sees himself as the dog role as the sub in Dry Wind, and like sort of coming into relation with like the desire for like kink or what do you call it, BDSM play. E qual foi a relação dessa cena no Neptuno? Teve alguma conexão com isso tudo? No Netuno é mais a questão da materialidade, né? Porque uma das coisas que eu acho bem fascinante na questão das estéticas fetichistas, né? É a questão que o desejo ele é tão forte que ele pode ser tocado, né? Ele está muito nas roupas, nos códigos, né? Na materialidade, né? E no Netuno tem muito essa questão que, né, a cena final do filme, né, e é quando ele vê, né, então é quando basicamente o desejo que ele sente, ele está reprimindo o tempo inteiro, confronta ele, né, esse encontro, né, físico com o próprio desejo. So he said, in regards to the master sub play in Neptuno or Neptune, he's kind of like battling and like fighting with the inner desire of that sort of BDSM culture. And then in the end of the film, which is the scene where the scene comes up, he kind of like comes to terms with it and learns to like embrace it. So that like was sort of the relation between that and Dry Wind as like having that in part of the film's like themes and sort of cinematography and aesthetics. So it kind of places sort of you, that's sort of a symbol of yourself that puts you into the film. Ele falou que, tipo assim, as pessoas se conectam com essas cenas no filme, se conectam uma parte de você próprio com essas cenas no filme. Não sei se você entendeu. Não, não entendi, mas entendi agora. Ok. Ok. So we have a question from the chat about the use of sound and light to create or rather shape different realities. Can you talk a little bit about your sort of like the lighting? For example, like the neon pink light was definitely for more fantasy. The yellow natural light was for sex, and then there was like sort of a like a neutral light for narrative. Maybe talk a little bit about more of that. Então, essa pergunta é um pouco longa, então vamos quebrar ela em partes. Mas veio do chat, o Kevin McKellen perguntou, aí ele falou, eu vou traduzir, ele está interessado na maneira que o som e as luzes do filme cria, ou a vez, ela
tipo assim, ela forma o filme em realidades diferentes. Uhum. E você poderia falar sobre as decisões partendo com a luz e o som do filme? Aí Uhum. depois ele perguntou as subseções, né? Que é, por exemplo, as luzes neon rosa é usado para iluminar a fantasia. As Uhum. luzes amarela é usado para iluminar sexo. E as luzes neutras é usado para iluminar a história do filme. Uhum. Gente. Ah, não. Não, é porque é isso mesmo. Assim. Uhum. É, não, uma coisa que tem é que o personagem do Sandro, ele é um personagem que ele quase não fala, né? É um personagem que internaliza muito, né? Então, uma das formas que a gente teve de mostrar todas essas questões com relação, né, à sexualidade, a questão dos sentimentos dele, que ele jamais vai verbalizar, foi criando isso através das imagens e dos sons do filme, né? A partir do momento que o filme é sobre, né, o ponto de vista dele, sobre, né, a subjetividade dele e os sonhos deles, então a gente tem esse personagem que não fala nada, mas que o mundo ao redor dele é muito cheio de cor e de sons, né, tentando traduzir o que ele está sentindo. So he said sound plays a big role in the film, and in regards to Sandro, the main character, who doesn't speak a lot on the film on purpose. So the sort of the set of the film, the lights, the sounds, is used as a way to express what he's feeling and what he's like going through, his experiences, and they intentionally chose to do that as like an artistic sort of touch to displaying this character's like personality without like him speaking. And that, yeah, yes, like, you know, the comments that you said about the neon pink for fantasy, elevated yellow for sex, and the natural light for narrative, those were like spot on, he said. E aí, sobre essa questão de, né, a gente queria fazer muito um filme que fosse muito sensorial, né, nesse sentido, tanto da visualidade quanto do som. E aí, sobre a relação das cores, a gente trabalhou muito com as cores mesmo do neon, né, e algumas cores primárias, né, aí tem, né, por exemplo, o vermelho, o rosa, né, o magenta, né, assim. Também a gente trabalha muito com o azul, que o azul seria esse dia comum dele, né, o azul está na fábrica, o azul está no céu, né, que é um céu sempre muito árido, né, sem nuvens, né. Então tem essas cores que na verdade são códigos que a gente acessa determinados sentimentos deles, né? Mm-hmm. So he said a lot of the intent of the film with the colors was meant to be like to cause this like visceral like sort of experience where it's very vivid, and all the colors have like a sort of theme that they connect to, whereas like blue was for like work, so like at his job there's like lots of blue everywhere, and like blue is kind of a thing, so they use like the primary colors also like red, magenta, yellow, all these colors kind of like have they're tied with like different sort of parts of Sandro's personality and like or his life rather. So kind of like looping back to the soundtrack was really particularly gifted with like the choice of music in the score, but also the incidental sound as well. I don't know if you want to translate. Wait, so what are you asking a question? Repeat that. Sorry. Yeah, I'm going to ask a question, but I feel like it's a long question, so I feel like okay, break it up a little. Okay. Então, primeiro, o Kevin falou que o uso das luzes, as cores, o som foi integral, poético. Ele falou, muito obrigado, Daniel. E o Sean também complementou as músicas e o som que usou no filme, e falou que foi muito lindo. Aí agora ele vai te perguntar umas perguntas sobre o som e como você usou os sons para criar a história no filme. Uhum. Okay, Sean. And
with the sort of incidental sound, the use of the weather reports, also the sort of radio show with the advice for the lovelorn. What were you sort of like these creative kind of decisions to use that as sort of your incidental sort of sound? Because on one hand you have the soundtrack that, you know, soundtracks often guide you with sort of on narration, but would that be the same for your sort of incidental sound as well? Então, ele uma pergunta sobre o som incidental. Isso é uma palavra? No... incidental, sim. Sim, a trilha. falando, sim, sobre quando estava dando a reportagem do rádio. weather. O rádio está dando dicas. Como que isso teve... Qual foi a razão que você usou isso para incorporar isso no seu filme? Então é sobre a trilha e sobre o uso do rádio, a questão do tempo, né? Sim. E ele perguntou também da escolha das músicas que você usou também e como isso tem... como que isso faz parte da narração, da história do filme. Tá. Vou começar então pelo rádio, a trilha e o som. Tá? Bom, a questão do rádio tinha muito sobre... Isso é uma coisa muito cultural de Catalão, né? Uma coisa muito cultural de Goiás, né? A gente tem muita cultura ainda de escutar o rádio e da gente se informar na cidade através dele, né? Tipo assim, então ele meio que é uma parte assim da vivência da cidade, né? E aí e aí sempre também vem essas informações de tempo, né? Sobre o que está acontecendo. Vem muito desse tempo, né? Desse tempo sempre seco, que nunca chove, sem possibilidade de chuva. Também ser uma das formas que traduz essa subjetividade meio áspera que o personagem tem, né? Então, quanto mais crise ele tem, mais seco, a palavra não é ruim, tá me faltando a palavra, mais áspero, talvez, o clima que ele está vivendo, né? O clima físico mesmo da região. Okay. So you said essentially the part of the culture where the film takes place, radio is a big part still of everyday life. So he wanted to use the radio aspect as like a sort of an homage or an ode to like the culture there, but also like the weather parts of the radio was used as like a way to describe the things that were happening to Sandro, and essentially like as the film progresses, the weather gets drier and drier, and like Sandro's kind of experiences become like more unfortunate as like the film goes on with like the escalation of the plot and the climax. So that was kind of the intention behind the weather and the weather reports in the film. Ok, e a segunda parte das músicas, né? Bom, a questão das músicas, a gente sempre tem... Assim, todas as músicas, com exceção da cena da festa, foram escolhidas durante a montagem, né? Não eram músicas pré-escolhidas no roteiro. Então. E aí foi um trabalho muito com o montador, a gente escolher quais, né, músicas e quais sons estariam ali na montagem com o montador, que é o Will, né? E aí a gente tinha mais ou menos assim, dois preceitos, né? Primeiro, a gente queria que fossem músicas que tivessem uma função narrativa de estar falando sobre o que está acontecendo ali, né? Não fosse apenas músicas ilustrativas. E a outra é que também não fossem músicas óbvias, né? Que fossem músicas, de certa forma, provocasse um tipo de quebra, né? Que a gente não espera que aquele tipo de música esteja tocando no filme nesse momento, e também que gerasse uma certa ironia e um certo humor, talvez. Talvez o humor não seja a palavra ideal, mas eu acho que é a melhor que define o sentimento que a gente queria, assim, né? Com as músicas, né? E aí teve a gente usou quatro músicas do Thiago Petit, né?
que não sei se você conhece, mas que é um cantor aqui do Rio, do último CD dele, assim, do Rio, não, de São Paulo, do último CD dele, e que foram músicas e um CD e músicas que estavam dialogando muito com o filme, assim, mas a gente descobriu essas músicas na montagem, assim, foi meio que um encontro, uma casualidade feliz. So you said that in regards to the soundtrack of the film, that it does have like a connection with the narration, and sort of the songs were not like chosen before the film. They were kind of chosen on set, as the film was happening, and they were chosen to like, communicate the sort of I guess the plot for that part of the film where the song is played at. And he didn't want to use like very ironic songs, but he also wanted to use songs to break up sort of the scenes, and use them as like transitions, and almost like a light humorous way. He worked a lot with a São Paulo artist, Thiago Petit, which he kind of discovered while they were recording, and then like decided to use this music. And also the music like adds dialogue to the film, and the overall story. Yeah, I mean, there was a really great moment at the carnival between Sandro and Mikon, where they're on the carnival ride, and he grabs his hand, and then you hear like this really beautiful cover by the Chromatics of I'm on Fire. And it just kind of like just so set the tone, and it kind of like gave this sort of like very like, it was right there. Ele falou que ele gostou muito da cena com o Sandro e o Mikal naquela... Como Kamikaze. falar? Sim, Kamikaze. Que a música que você escolheu, I'm on Fire, adicionou muito para assim, criar uma chama sobre os sentimentos que estava acontecendo sobre os dois atores. Part of that also, the Sandro as a character he's a very sensitive kind of guy, even though he's very masculine. And he's living, and he has these very like very, very masculine fantasies as well. His sexuality is super, super, super male. And then you kind of cut it with this sort of longing and sort of sweetness to his sort of like longing and his sort of ache for Mikan, and his sort of it just was very unexpected. And maybe can you talk a little bit about the sort of why you chose to make your sort of protagonist this sort of like sensitive, almost like sweet kind of character? Então, ele falou que ele achou o Sandro muito sensível e muito masculino, e com fantasias muito masculinas. E essas personalidades, ou aspectos das personalidades dele foi cortada com um certo desejo de coisas doces e como que fala? Sentimentos por Michael muito sensível. Ele perguntou qual foi a sua razão para criar isso no caráter do Sam. Nossa, nem difícil, hein? Não, é porque eu acho que durante o processo de construção, né, do Sandro, eu acho que não teve uma reflexão exatamente sobre isso, né? Tinha muito que eu acho que talvez, né, que resulte também nessa questão, né, que era que o Sandro, ele de certa forma, ele o que fascina de certa forma no primeiro momento o que torna o Michael fascinante para o Sandro no primeiro momento é a ideia de uma certa caricatura de uma masculinidade, né? Uma certa ideia de um certo artificialismo, né? Mas à medida que ele vai descobrindo, né, o personagem, né, a gente vai descobrindo quem é que está ali, a gente percebe que isso, na verdade, não é o principal, né? O principal tá essas outras relações, assim, né?
e é, de certa forma, um personagem que é muito carente de afeto, né? E ele vai descobrir que né, o sexo, o desejo dele é uma forma de afeto também, né? Então acho que tem muito esses caminhos que eu acho que dá essa sensação que ele teve desse personagem, né, que tem essa suavidade, né, que ele viu. Okay, so here was a long one. So the process in creating Sandro was it was sort of built as the film was going, and the intention towards like Sandro's fascination with like masculinity, and it was kind of like focusing on his like discovery and discovering like his desire towards masculinity. But he said like the focus of the film wasn't so much around Sandro's desires, but more so Sandro's interactions with the other characters. That was the bigger focus of the film, and it was kind of pushed upon to the other characters as like a complementary and almost more integral part of the film, and like his sort of dynamic relationship with all of them. Awesome. So speaking of the other characters, I really love your sort of casting decision to cast trans women as your sort of female leads. I just think that that's such a genius thing. And is it also sort of a way to kind of like sort of like make this sort of like queer, almost like a queer bubble? Ele falou que ele adorou a sua decisões de usar todos os atores e atrizes no filme, principalmente usar a atriz trans como a atriz primeira, como que fala? A main female actress. Principal. Sim, a atriz principal. Ele achou isso muito gênio e se isso foi influenciado, tipo assim, pelo você querer incluir mais pessoas ou mais caráteres queer no seu filme. Uhum. Não, a gente tinha um desejo, né? Eu e o Cássio, quem fez o casting, que era de ter todo o elenco do filme LGBT, né? Tipo assim, todos os atores LGBT, que foi uma coisa também que a gente tentou trazer para a equipe, né? A gente formar uma equipe com o maior número possível de pessoas LGBTs, né? Porque a gente achava que era muito importante, né, fazer esse filme, né, no Brasil que a gente está fazendo, no Brasil de agora, numa cidade como Goiás, numa cidade como Catalão, que é interior do estado de Goiás, que é um estado conservador, né, a gente está trabalhando com pessoas que também têm uma certa ligação com o que a gente estava falando, né? Essa questão da representatividade, né? Que a representatividade não é só o que a gente vê na tela, mas também quem está por trás fazendo os filmes, né? Então isso foi uma vontade que a gente tinha, né? Tanto minha quanto do Cássio, como da Lid, que é a produtora, né? De ter tanto na equipe quanto no elenco o maior número de pessoas LGBTs. So essentially, the entire film he tried to use like LGBTQ cast intentionally, as well as the film crew. He said he felt it was super important for the current world and climate that he lives in Brazil, in Goiás, which is the state, and then Catalan, which is like the city, to have that kind of representation and to have that kind of visibility. It was super integral to creating the film, and the producer as well as the casting director both played a huge role in making this kind of decision to fruition, bringing it to life and making it happen. And it was like a core part of like casting decision to have that representation. So a question from the chat is, was it challenging to find actors who were willing to perform such intense sex scenes? So, I mean, the sex was so hot and so real. For all of us who are watching. Então, essa pergunta veio do chat do Steve, e ele perguntou se foi difícil achar atores e atrizes que era disponível para como que fala?
fazer as cenas de sexo do filme. Se você teve dificuldade perguntando os atores para fazer as cenas do filme de sexo. Então, sim, não, assim, sim, não ao mesmo tempo, assim. Uma coisa, assim, que vários dos personagens foram escritos para os atores já, né? Que eram pessoas ou que já tinham trabalhado, ou pessoas que eu conhecia o trabalho. Então, já tinha essa durante mesmo esse do roteiro, vários dos atores já estavam sendo pensados, né? O que facilitou muito, assim. Mas a gente teve uma certa, digamos assim, dificuldade com alguns personagens, principalmente o personagem do Ricardo, né? E que a gente, né, foi um processo bem longo, assim, para poder chegar no ator, né, que ia fazer que acabou fazendo, né, chegar no Alan, que foi o ator que acabou fazendo o personagem, assim. Mas também não foi uma grande dificuldade, não. Foi só um processo que talvez foi bem mais longo do que a gente esperava que fosse, assim. Porque eu acho que uma certa resistência a essas dificuldades a gente já sabia que a gente ia já ter, né? Então, meio que não foi nada além do que a gente já estava programado. So he said, in regards to Steve's question, it was like yes and no in terms of difficulties with the actors and getting them to do the scenes that was included in the film. So basically, the roles were written for each specific actor in mind, and Daniel had like worked with a lot of these actors before, and kind of like was able to like write roles for them that he knew he would have them kind of like be comfortable doing it. However, there also were some difficulties, and specifically with Ricardo and his scene with Alan, and that was like a long process to get that sort of scene shot and created, but ultimately it all worked out, and it became the film. Which scene? The scene with Ricardo and Alan. Not really. Não entendi, Matheus. Ele perguntou qual cena que foi difícil com o Ricardo e o Alan? Não. O Alan é o ator que faz o personagem do Ricardo. Na verdade, foi difícil encontrar... Entendi. E qual foi a cena dele? Foi a... Ele é o rapaz que trabalha com o Sandro na fábrica, né? Ele tem... A primeira cena de sexo é dele, a cena na pecuária dele e a última cena dele. Tem 3 cenas de sexo. Ah, entendi. É o moreno com o Isso. Muito bonito. Okay. So, okay. So, re-explaining that. Ricardo or the actor who is Ricardo his name is Alan. So they like, it was a long process to find find the actor to do that, but they did, and it worked out, I guess. Yeah, clearing up that confusion. Okay. One more question. I don't know. I want to ask you about just because there was so much the contrast between the dryness and the water too, because there was and so much dry there from the very beginning with the first scene that we see Ricardo and Sandro in the forest, and he's being pushed into the sort of the dry dirt. But then on the other hand, you have like the shower scene where he's like sipping the water out of the soap dish of Recon. If you want to talk a little bit about that. Yeah, let me just finish taking notes, Sean, and then I found out that notes works. So, então, Daniel, ele perguntou sobre o contraste do filme, sobre as cenas secas e as cenas, sabe, meia molhadas ou com relação à água. Em específico, no começo, a cena deles transando na floresta, e o rosto do Sandro sendo, tipo assim, esfregado na terra seca,
e em contraste com as cenas dele tomando banho ou as cenas de água no final, ele bebendo água do chuveiro, e qual foi a relação ou a decisão, qual foi a razão para você incluir isso no filme? Uhum. Bom, eu acho que tem muito que é a questão do contraste do próprio personagem, né? E da questão da relação dele com o desejo, né? Dele sentir seco, mas ao mesmo tempo o desejo tá ali, né, presente para ele, né? Então tem muito, a gente brinca muito com essa contradição o filme inteiro, né? Ao mesmo tempo, né, a gente tem muita cena em água, né? Tem tanto as cenas do banheiro como as cenas da piscina, tem as cenas no lago, né? Então é um personagem que está vivendo, né, num ambiente que é extremamente seco, né? Um ambiente que não chove, mas ao mesmo tempo ele tem muito esse contato com essa umidade, né? Então, que é essa dicotomia mesmo que tem dentro do próprio personagem, né? E dessa dicotomia que ele tem com o desejo, né? So essentially, he said the contrast and the dichotomy between dryness and wetness is like a overextension of Sandro's character and specifically his desire. So the dryness is like the thirst, and it's kind of like, being in the desert, being in these dry climates, and like he's parched. And the wetness is kind of like the thirst quencher. It's like the pool scenes, it's the shower scenes, it's like the lake scene, it's like these sort of homoerotic, like very like sexual in like in the themes, and it's kind of like meant to like embody the two sort of dichotomies of the character in regards to like sexual desire, which is like thirst, and then like I guess like the sex, which is like the wet part. Excellent. So I have one last question for you. Want to translate it? Mm-hmm. What's next for Dry Wind? Where is it going? Where can we see it? I want a Blu-ray. Então, ele perguntou uma das últimas perguntas. Qual é o próximo passo que você está planejando especificamente pelo filme Dry Wind? O que você está planejando? Você fala com o Vento Seco, você fala de... Sim. Com esse filme. Você vai... Quais os seus planos para esse filme? Bom, especificamente nos Estados Unidos, ele tem distribuição, né? Ele vai ser distribuído aí. Eu não sei se ele vai chegar a ser lançado comercialmente na sala de cinema, mas ele vai ter distribuição, acho que tanto em DVD quanto em plataformas de VOD, assim. Okay. So in the US specifically, he does have plans of having distribution factored into the film. He wants to have it in like physical form, so like Blu-ray as well as like some sorts of streaming, but he doesn't have any plans for now to do like the theater or movie screening route. Yeah, I would love to see it in a drive-in because of the pandemic. Ele falou que ele queria muito assistir naqueles cinemas pro lado de fora, que você dirige e assiste. Por causa da pandemia, os cinemas aqui não estão abertos. Ele tem interesse a isso. E eu tinha uma pergunta também para você. Eu vou falar ela em inglês primeiro e depois em português. So I have a question too that I'm going to ask him, and I'm just going to say it in English and then Portuguese. But what are some sort of ways you're adapting to COVID-19 as like a filmmaker, and how has it impacted your kind of flow for this film, and has it like changed your plans significantly? Então, eu queria perguntar para você como que essa pandemia está afetando você como sendo um diretor de filme, um criador de filme, se estava afetando você, sabe, super mal, ou está abrindo portas diferentes que você não tinha esperado? Mix de sentimentos. Não, assim, no começo, assim, eu acho
estava tranquilo, aí tive uma fase mais angustiante e tal, assim, depois lá dos 3 meses. Porque aqui no Brasil, eu acho que é um pouco parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos, assim, pra falar a verdade. A gente teve um começo, parecia que ia ser só, né, mais ou menos o que aconteceu na Europa, e depois, mas não foi, meio que a gente já está entrando, já eu acho que no quarto mês, eu acho, né, quarto, quinto mês de quarentena, e a situação só piora, né? Então, meio que em algum momento ali, meio que, né, me afetou muito negativamente a questão da pandemia. Mas agora, eu acho, né, que como, né, acho que a gente meio que perde um pouco das esperanças e vai entendendo a situação que a gente está vivendo, né? Meio que eu estou esperando para ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Porque no Brasil também a gente, né, e quem trabalha com arte no Brasil também, especificamente com cinema, a gente está vivendo um outro momento de tensão, que é o que está acontecendo no governo federal, Cancine e tal. A gente está tendo uma paralisação das nossas produções, do nosso trabalho, que vem se anunciando desde o governo Temer e que ganhou uma forma muito forte esse ano, né? Então a gente também tem uma certa incerteza de futuro, né? Mesmo se a pandemia acabar e essa situação se resolver, assim. Então meio que estou esperando para ver o que acontece. So he essentially said that he has sort of mixed feelings towards the pandemic. At first, like every sort of country, it was kind of like agony and fear and sadness, because Brazil is kind of behaving in terms of how they're dealing with a pandemic the same as the United States. And it definitely affected him negatively, as well as like the way the government is treated the arts, and sort of their disregard for it, worries him about the future, and you know the US is kind of being treated the same way. So he's sort of uncertain of the future, but he's also kind of like taking this wait and see approach, and trying to stay hopeful and optimistic for you know new opportunities that'll kind of arise from this. Great. Okay. What, given all the sort of the struggles that have been happening lately with COVID, do you have, what are you working on next? What's next? Então, ele perguntou se você está trabalhando em alguns projetos novos com tendo não, ficando. Perguntou se você está trabalhando em projetos novos. Não, estou trabalhando num projeto novo de longa, né, de ficção, que chama Hotel Califórnia, que é também para também ser filmado. A ideia é que seja também filmado lá em Catalão, que é a minha cidade, que é a cidade que a gente filmou o Vento Seco. Projeto que a gente está começando a desenvolver agora e tal. Estou escrevendo algumas versões do roteiro e tudo. Mas é aquilo que eu te falei, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer aqui, né? Então, se tudo der certo, vamos ver, né? Mas no momento agora a gente está meio em suspensão. So he said, at the moment they're kind of like in limbo, but he is working on some new stuff, and it's like a project called Hotel California, and it kind of has the same themes of like this like alternative reality, like sort of fiction, hyperfiction that his films have, but he's also just kind of like approaching it carefully, because he's really like unsure of you know the future for artists and filmmakers. So he's just kind of like writing the script now and taking like a slow approach to it. I mean, it's understandable to be a little cautious, but I know that as far as I'm concerned, I want to push forward and give space for films and just screen films from, you know, anybody who wants to make queer stories. And I really love and appreciate your film so much, Daniel. And so glad that you are here to join us. Então, ele falou que ele queria te agradecer, que admirou muito o seu filme e
a missão dele pessoal é continuar a ajudar filmes queers a ser, sabe, dar uma plataforma para ele ser mostrado pro resto do mundo. Não, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, por eles também estar exibindo filme, assim, fico muito feliz mesmo. And he said he thanks you for giving him the opportunity, and it makes him super happy to be a part of this and to be able to showcase this film. Any last words for your fans in Boston? Ele perguntou se você tem algumas palavras finais para os seus novos fãs criados em Boston ou nos Estados Unidos. Não, eu só espero que, assim, que as pessoas tenham gostado, tenham se divertido com o filme, assim. E, bom, é isso. Assim, não há nada mais para falar. So he said he just hopes that people enjoyed his film and they had fun and they were able to kind of appreciate his art form. Yeah. I really think they did. And thank you so much for joining us. Ele falou que ele acha que eles admirou, gostou muito do seu filme, sim. E falou muito obrigado de novo. Obrigado. Thanks to everybody who just joined us for the Q&A. This hour has flown by, which is great. We should do more Zoom Q&As because it seems like we do like 20 minutes when we're physical, but it seems like now a whole hour has passed chatting. Ele falou que ele gostou muito de fazer um Q&A no Zoom, que geralmente deu mais tempo para perguntar umas perguntas mais elaboradas e conversar e ter uma conversa real sobre o filme. Okay. Dry Wind, we'd love to bring it back if we can. And thank you to Daniel Nolasco. Thanks to everyone watching. Falou, obrigado, Vento Seco, obrigado, Daniel. E tendo uma oportunidade, ele queria trazer seu filme de novo, se as coisas mudar para aqui. Por favor. He said, please, Sean, please. I want to do a drive-in screening of it. As big as we can. Ele falou que ele quer fazer uma amostra do seu filme numa plataforma maior, physical, sabe? Em pessoa, quando puder. Tá. Só falar. You cut off, Sean. What did you say? I was going to say, and I'll be in touch with to hook you with Okay. Ele falou que ele vai estar em contato para você, para te ajudar a criar esse plano, né? Tá bom. Ajudar a fazer isso acontecer. Tá, então vamos conversando, então. Ok. Well, goodbye, everyone. Ok. Bye. Bye. Tchau, tchau. Thank you, everyone. Prazer, Daniel. Prazer, Matheus. Bye.